E falando de impunidade, eu quero falar que hoje, e com todas as letras, né, hoje completa 5 anos que a Vale, a mineradora Vale, antiga companhia Vale do Rio Doce, a Vale matou 272 pessoas. A Vale matou 272 pessoas de maneira criminosa. E ninguém, tem 16 réus, ninguém foi punido até agora, ninguém. O delegado Cristiano Campidelli, da Polícia Federal, disse há poucos dias que a Vale tinha consciência que poderia matar essas pessoas, porque ela fez um treinamento e dizia para as pessoas que se houvesse, coisa que nunca pode acontecer, o rompimento de uma barragem, como a de Brumadinho, do Córrego do Feijão, as pessoas teriam 10 a 15 minutos para irem para o lugar seguro. O que se comprovou é que não tinha nem um minuto, não dava nem um minuto de tempo. A maioria das pessoas ali estava no refeitório da Vale, né, da companhia assassina Vale do Rio Doce, assassina, criminosa, matou 272 pessoas, né, e agora quer limpar a barra, soltando dinheiro para veículos de imprensa, financiando ações culturais, né, falando que está fazendo reflorestamento, não sei o quê. Assassina, que era presidida pelo senhor Fábio, presidente Fábio Schwartzman, né, que está tentando agora, no TRF6, Tribunal Regional Federal 6, ele está tentando um habeas corpus para limpar a sua cara, sua barra. Não, o senhor liderou um assassinato de 272 pessoas. O senhor e mais 15 pessoas que estavam numa pousada, pouco abaixo daquilo. Foi meio-dia e pouco, né? Exatamente há 5 anos atrás, 25 de janeiro de 2019. Né? Perfeito. Aí, Chico, fala, querido. Eu quero chamar o professor, olha a imagem daí, olha aí. Né? Isso aí é o momento do crime da Vale. Esse é o momento em que a Vale assassina. Assassina pessoas, assassina um rio, assassina uma fauna, assassina a flora, assassina a floresta, polui a água e vai querer sumir ilesa nisso, ilesa, né? Importa como é que estão suas ações na Bolsa. Você investe na Vale? Pois é, vai ficar legal, vai ganhar mais. Vai ganhar mais, mas não há dinheiro no mundo que pague a dor das famílias, não há dinheiro no mundo que pague a natureza destroçada por essa gananciosa empresa. Mas não é só ela, não. Tem 344 barragens de mineração em Minas Gerais. Tem 927 barragens no Brasil. Mais de 80 estão em nível de alerta de emergência. Mas eu não vou falar disso, não. Eu quero convidar para integrar aqui nossa conversa o professor federal Daniel Neri. O Neri Daniel está aí, produção. É professor federal lá em Belo Horizonte, acaba de concluir o seu doutorado na Unicamp, aliás, chamado Terrorismo de Barragens, deve lançar um livro disso agora em dezembro. E ele pode contar melhor. Neri, boa noite para você, se é possível dar boa noite neste país com tantas tragédias, né? E, olha, nós não perdemos nenhum parente, nenhum ente querido num assassinato em massa de Brumadinho, né? Mas qual o balanço que o senhor faz depois desse tempo todo, desta tragédia? Boa noite, Chico. Leandro, boa noite. Um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Quero agradecer e prestar homenagem a todas as pessoas que perderam seus entes nesse dia que se comemora. Muito obrigado, Chico, pelas suas palavras. Esse crime, um crime hediondo, porque a Vale, ela perfurou a barragem, Chico. Não só foi uma leniência ou uma displicência, ou economia de gastos, ou uma falha de fiscalização. A Vale queria minerar o rejeito que estava na barragem de Córrego do Feijão, porque barragens antigas aqui em Minas Gerais são ricas em minério de ferro por causa da tecnologia defasada. Na época da Ferteco, que era a antiga dona da mina e da barragem de Córrego do Feijão, a tecnologia de processamento de minério fazia com que uma parte importante do minério saísse junto com o rejeito.
poucos meses, menos de 2 meses antes do rompimento da barragem, a Vale comprou uma tecnologia caríssima de separação magnética de finos, que a gente fala que é esse minério que está lá incrustado no rejeito, e forçou o licenciamento da expansão das atividades da mina de Córrego do Feijão. Em reuniões na Câmara de Atividades Minerárias, dentro da Superintendência de Projetos Prioritários, absolutamente absurdas, que contou, por exemplo, com a anuência do senhor Rodrigo Ribas, que era então o superintendente, que aceitou que se rebaixasse o nível de classificação da estrutura de 6, que é grande porte, grande dano potencial, para 4. Isso há pouco mais de um mês antes do rompimento da barragem. Embora os movimentos sociais, ativistas, Maria Tereza Coruja, que é a nossa grande companheira aqui, fez o alerta de que aquilo estava totalmente irregular, o processo foi licenciado. E 40 dias depois houve esse massacre. Então, um dia de borboletas no estômago, é o que eu tenho dito, sabe, Chico? É a gente passar o dia inteiro revendo as imagens, ouvindo as pessoas e ouvindo agentes do poder público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que compartilham, que contribuem para a manutenção desse sistema de devastação, desse sistema de morte, com palavras bonitas, com palavras de luto, e permitindo a expansão desse avanço predatório da mineração em Minas Gerais. Pois é, lembrando isso aí, só para resumir um pouco, se eu estiver errado, me corrija, por favor, professor Nery. As empresas tinham faziam barragens, as mineradoras, de rejeitos, porque exploravam o minério, e a parte melhor tiravam e ficava o resto armazenado em barragem. Uma delas é essa do Feijão, que rompeu e que já se sabia que poderia romper, né? Depois descobriram a tecnologia que você aproveita esse rejeito. E daí começam a mexer de novo, e é um problema que está acontecendo. Minas Gerais está entregue a barragens. A barragens, Minas e o Brasil, mas Minas principalmente, a barragens, a impunidade e a conivência de autoridades com esse descalabro, né? As autoridades, é muita grana que corre aí, né? Como é que estão as famílias atingidas, né? Famílias atingidas, sejam funcionários que eram ex-funcionários da Vale, gente que estava numa pousada aí, outras pessoas que estavam na região. Como é que estão essas famílias? Foram indenizadas convenientemente? Foram enganadas pela empresa criminosa e assassina? Como é que está? Então, a gente costuma falar, Chico, que tem um desastre continuado, ou que tem uma série de conflitos dentro do conflito produzido pelo rompimento da barragem. Por exemplo, a Vale coloca no seu site, nas suas propagandas, que pelo menos uma pessoa de cada família dos trabalhadores que morreram foi indenizada. Primeiro, isso é mentira. Os trabalhadores terceirizados, ela simplesmente mandou ir para a justiça. Segundo, que quando ela indeniza pelo menos uma pessoa do núcleo familiar, ela explode aquele núcleo familiar. Porque qual pessoa que recebeu esse valor? Não tem um acordo racional, não tem um acordo lógico, não tem um acordo de acolhimento, tem um acordo de desestruturar a possibilidade de oferecer resistência. Então, é um caos. Brumadinho, uma cidade hoje que convive com o já conhecido impacto da mineração nas cidades que são hospedeiras da mineração, por causa do trânsito de carretas, por causa da chegada de trabalhadores de fora, que aumenta a população relativa, impacta duramente os serviços públicos. A maior parte esmagadora dessa população são homens jovens de fora da cidade, e isso produz um aumento de uma série de outras doenças sociais, aumenta a violência contra as mulheres, aumenta prostituição, aumenta estupro de crianças e adolescentes. Então, assim, é um caos. Fora que é uma cidade que não pode beber água, uma cidade que tem que receber água da Vale. Todo morador de Brumadinho bebe água fornecida pela Vale. Toda sexta-feira passa o caminhão da água. Sabe? O Rio Paraupeba, eles nunca, assim como eles fizeram com o Rio Doce, eles nem falam em reparação ambiental, em recuperação da água, em reparação do leito ou da calha do rio. Você está falando do Rio Paraupeba, que é esse rio que recebia água, recebe água do Córrego do Feijão, que é afluente. Recebeu os rejeitos do córrego.
Mas tem o que é afluente de São Francisco. Mas tem a bacia do Rio Doce, que é aquela da tragédia de Mariana, que também Exatamente. Era da Vale. Também era da Vale, porque era Samarco, a Vale é uma das donas da Samarco. E há inúmeras outras mineradoras desgraçando Minas Gerais. Até a estrada, até a BR-040, liga BH ao Rio, você tem morte toda hora porque aquilo virou uma via de minério. A estrada está coberta de lama, há caminhões de minério trafegando em alta velocidade, como se a estrada fosse deles, e o pobre do mineiro que está saindo de Belo Horizonte para ir para o Rio, ou vice-versa, ainda tem que pagar pedágio para essa coisa cretina, né? Que virou Minas entregue a esses caras desta maneira. No trecho, para você ter uma ideia, no trecho entre Nova Lima e Congonhas, que é um trecho de cerca de 50 quilômetros, no ano passado morreram 100 pessoas. 100 pessoas. Numa estrada que não é duplicada, que tem um trânsito de mais de 1.500 carretas por dia, todas carretas supercarregadas, e aí tem esse depósito de material que vai caindo da carreta e que apaga a sinalização da via, que muda as condições de aderência. E, bom, esse é um dos impactos duros para toda essa região, né, que a gente chama de quadrilátero ferrífero, historicamente, mas que a gente precisa chamar de quadrilátero aquífero ferrífero. É uma região muito rica em água, é a região que abastece a grande BH, a grande Belo Horizonte. Chama Serra Azul, né? Na verdade, vários dos sistemas. E aí a gente tem o rompimento da barragem de Brumadinho, que impactou a captação do Rio Paraupeba, até hoje não foi feito nada para reparar essa captação. A maior parte do restante da captação vem da estação de Bela Fama, e aí você tem dezenas de barragens a montante da estação de Bela Fama. Essas barragens são, a princípio, classificadas como seguras, a maior parte delas, mas elas estão dimensionadas erradamente, porque o estudo que fez com que elas tenham essa classificação segura não considera as chuvas extremas, Chico. Essas chuvas que a gente tem visto, que a gente viu aqui em Belo Horizonte antes de ontem, se cai em cima de uma dessas barragens, pode ser a barragem que está lá em nível 0 de risco. Não suporta. Explode. Porque a água vai passar por cima da crista. Porque o dimensionamento delas... Inúmeras localidades, inúmeras famílias que estão ameaçadas por uma chuva forte, porque a barragem está ali e não garante segurança e não autoriza. E aí a gente está falando... condições de segurança para as pessoas, né? E aí a gente está falando de Congonhas... E a gente está falando de Congonhas, por exemplo, que tem a barragem Casa de Pedra da CSN, que tem 3.000 pessoas que estão na mesma condição que esses trabalhadores da Vale estavam no refeitório. A lama demora 1 minuto para chegar. 3.000 pessoas na cidade histórica de Congonhas, né, que é um museu a céu aberto do Aleijadinho. 3.000 pessoas podem ser soterradas de uma hora para outra, com uma chuva forte, porque a barragem é ameaçando. Né? Exatamente. E a gente está falando de Antônio Pereira, que é um distrito de Ouro Preto, onde vivem 5.000 pessoas, numa barragem que a Vale diz que vai descomissionar, diz que vai desmontar, conseguiu um dos acordos, que são os acordos espúrios que o Ministério Público de Minas Gerais faz com as mineradoras, e só vai terminar esse descomissionamento em 2029, e usa essa obra da barragem para poder tirar pessoas do seu entorno, que é o terrorismo de barragens que você mencionou aí, quando você me apresentou. Então, assim, é um conjunto, Chico, de articulações que levam só ao lucro, à acumulação, sabe? E que ignora completamente que tem pessoas, que tem meio ambiente, que tem natureza, que tem animais. Falar em meio ambiente, está aí na nossa tela. Essa imagem que você tem aí é da foz, né, da barra do Rio Doce, que foi atingido pela barragem de Mariana, né, aquela que era da Vale também, da Samarco Vale. Né? Até o Oceano Atlântico foi atingido. Havia ameaça aí para o arquipélago de Abrolhos, que é um santuário ecológico. Isso aí é o Rio Doce. Lá em 2015, Chico, quando rompeu a barragem de Mariana, as investigações descobriram, pegaram lá os estudos de impacto, né? E o estudo de impacto da barragem de Fundão previa que a lama chegaria até Bento Rodrigues. Pois é. Bento Rodrigues e a lama viajou 600 quilômetros. Pois é. Sabe?
E aí, sobre Mariana, Chico, é importante a gente lembrar, até esclarecer para esse enorme público do programa, as pessoas que assistem o ICL Notícias, que ainda vão assistir, que apesar do rompimento da barragem de Brumadinho ser uma catástrofe, com essa matança de centenas de pessoas, com esse processo sem reparação, ele começa com o rompimento da barragem Mariana, porque imediatamente depois do rompimento da barragem de Mariana, começa um processo de desmonte da legislação ambiental, com o argumento de que, precisamos fazer alguma coisa, começam a acelerar os processos de licenciamento. Então, a gente tem um crime produzindo um desastre, uma tragédia, e levando a novas tragédias. E isso continua acontecendo em Minas Gerais, mesmo depois de Brumadinho, mesmo depois desses 2 grandes rompimentos de barragem com todas essas mortes. Quer dizer, é um crime que enseja uma legislação mais criminosa ainda, que é coberta deveria crimes para garantir o quê? Para garantir o lucro dos acionistas dessas grandes empresas, inclusive da Vale e das outras, porque aí tem Vale, tem várias, né? Tem várias. Tem a Samarco. A ArcelorMittal, por exemplo, tem a Valorec, que rompeu o dique em cima da BR-040 em 2022, a própria CSN, tem pequenas mineradoras que hoje vendem minério exclusivamente para a Vale, e aí a Vale, nesse processo de fragilização do licenciamento, ela opera com essas pequenas mineradoras para poder fazer o licenciamento mais simplificado. E como é que a gente sabe que ela opera com essas mineradoras? Porque o direito minerário vem sendo transferido para essas pequenas mineradoras nos últimos anos. Então, você tem processos de transferência de direito minerário, a mineração é feita no solo, né, na terra que é da Vale, mas não aparece com o nome da Vale. E aí a gente tem um processo de cercamento de territórios imensos, enormes, caríssimos para nossa natureza, para a nossa população, praticamente sem nenhum controle, Chico. Praticamente sem nenhum controle. Pois é, Daniel, e aí? Diga, Calejão, desculpa. Tem essa questão de prazer falar contigo, César Calejão. Tem essa questão que saiu hoje, o G1 deu. Eu vou passar aqui. Gostaria que você fizesse uma avaliação. A Justiça Federal condenou a Vale, BHP e Samarco a pagar 47,6 bilhões de reais como indenização pelos danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana, isso que a gente estava discutindo aqui na região central de Minas Gerais. Como é que você avalia isso? A gente tem 2 minutos, eu gostaria, para finalizar contigo, de que você fizesse uma ponderação acerca dessa resolução da Justiça hoje. Por favor, Daniel. Então, difícil, porque essa decisão vai na contramão do que está sendo dito pelo próprio Poder Judiciário, pelo Ministério Público, que é a tentativa de fazer a repactuação, de refazer o acordo de Mariana. Então, assim, essa decisão foi tomada por um juiz substituto. A gente passou a tarde aqui toda conversando sobre o Brumadinho e conversando sobre essa decisão, e eu confesso que a gente ainda não tem uma explicação. Aponta para o que a gente já está acostumado. Uma sentença com uma grande multa, com um valor enorme, e aí vem os acordos. Então vem um novo acordão aí, a Vale vai falar que já pagou 20, aí ela fala que ela vai pagar mais 20 em 20 anos, e aí as coisas se ajeitam de modo que a mineradora sai com a cara limpa. Sobre Mariana, as pessoas físicas foram tiradas do processo e a justiça alegou que elas não podiam ser culpadas, porque quem matou as pessoas em Bento Rodrigues não foram as pessoas que deixaram a barragem romper, foi a lama. Um argumento que não convence nenhuma criança de 4 anos, sabe? É como se eu falar, eu dei um tiro na cara da pessoa, mas a culpa não é minha, a culpa é da bala. E isso está prestes a acontecer com os 16 réus de Brumadinho, com o senhor Fábio Schwartzman pedindo habeas corpus para a Justiça Federal, que roubou o processo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o cenário... É o cenário que está na tela. É o cenário que está na tela. É o cenário que está na tela. Isso está Quem vai pagar o que não tem preço? Ninguém vai pagar o que não tem preço. E é uma empresa poderosa, gigantesca, bilionária, e os pobres dos mineiros sozinhos tentando resistir a isso. É preciso que esse grito aí ecoe das montanhas de Minas, professor Daniel Neri, o Brasil inteiro, que isso é o Brasil que está sangrando em Minas Gerais, impunemente.